Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero, com muita alegria, nesse momento, compartilhar uma palavra da parte de Deus com a amada igreja. E a referência bíblica fica no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, e apenas 2 versículos, os versículos 36 e o versículo 37, que diz assim a palavra do Senhor: enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. O 38. Ele, porém, lhes disse: por que estáis angustiados, e por que surgem dúvidas em vosso coração? Essa palavra nós sabemos todos que se refere à passagem dos 2 discípulos do caminho de Emaús. Nós sabemos o que já havia acontecido nesse tempo. Jesus já havia sido crucificado, morto, mas como havia promessa da parte de Deus que ao terceiro dia o seu filho havia de ressuscitar, e como de fato ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E veja que a mesma reação que teve esses discípulos, assim somos nós nos dias de hoje também. Esses discípulos caminhavam lado a lado com Jesus, vendo Jesus operando grandes milagres, grandes feitos através do poder que havia sobre a sua vida, e ao mesmo tempo também viviam debaixo de uma promessa, a promessa que Jesus, ele iria sim de fato morrer, iria ser crucificado, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas uma coisa é a gente viver debaixo de uma promessa, outra coisa é a gente alcançar a promessa, viver confiante até que essa promessa seja concretizada na nossa vida. E esses discípulos passaram por uma situação como essa, e nós, de uma forma semelhante, passamos também nos dias de hoje, porque todos nós vivemos debaixo de uma promessa, que em meio à dor, em meio à angústia, em meio às turbulências, em meio à guerra, nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que está sempre conosco, e Ele que tem a promessa que nunca, jamais iria nos abandonar. Temos uma promessa que o nosso Deus jamais nos abandonará. Pode até mesmo uma mãe, pode até mesmo um parente, um esposo, uma esposa, filho abandonar, mas esse Deus jamais nos abandona. E esses discípulos estavam vivendo assim debaixo de uma promessa, mas quando tudo isso aconteceu, eles se desesperaram, começaram a lamentar, conversando, como já foi dito aqui, eles caminhavam no caminho de Emaús, a ponto de não perceber que chegou ao lado deles o próprio Jesus já ressuscitado. Ou seja, ao lado deles, caminhando com eles, estava a esperança, a vida estava caminhando com eles. E não é dessa maneira que acontece conosco nos dias de hoje. Nós estamos vivendo debaixo de uma promessa, mas as lutas, as barreiras, as adversidades, as lutas espirituais, às vezes acabam ofuscando, a promessa de Deus que está sobre a nossa vida, fazendo que a gente venha tirar os nossos olhos, tirar os nossos ouvidos, a nossa atenção da promessa que Deus fez
para as nossas vidas, fazendo com que a gente olhe somente para a adversidade. Muitas das vezes Jesus está caminhando ao nosso lado, caminhando conosco, lado a lado, né, nos protegendo, nos guardando e também ouvindo aquilo que nós falamos ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. E esses discípulos estavam conversando acerca de tudo aquilo que ocorreu, ou seja, a morte, a crucificação de Jesus, mas eles esqueceram que havia a promessa do próprio Jesus, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar como de fato ressuscitou. Então, com essa palavra, o que Deus colocou assim no meu coração para passar para a amada igreja: não importa o tamanho da luta que você está passando, não importa o tamanho da adversidade que você está passando, tão somente creia que Jesus, ele está passando também ao seu lado. Como disse para esses discípulos: paz seja convosco, paz seja convosco. É isso que nós precisamos ter em meio à guerra, paz de Jesus Cristo em nosso coração, porque Ele é o príncipe da paz, é Ele que nos dá paz em meio à tormenta, é Ele que nos dá paz em meio à perseguição. A igreja precisa entender isso, que em meio à guerra nós temos um Deus que nos dá a paz, a verdadeira paz. Então, fique essa palavra para todos neste momento, que em meio à guerra, em meio à turbulência, creia tão somente que Jesus Cristo está contigo, está ao teu lado, e ao momento certo Ele irá te dar a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.